de Deus. A presença de Deus, a maior, eu escrevi até de letra maiúscula, a maior necessidade da igreja. Então, a presença de Deus hoje é a maior necessidade da igreja. Sempre foi, hoje e será. A presença de Deus é a maior necessidade da igreja. Vamos para a palavra de Deus. Êxodo 33, a partir do versículo 1 diz: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti. Diga comigo assim: eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consumam eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: Diz aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava a tenda e armava para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Onde a tenda estava? Isso. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo erguia. Todo o povo erguia, cada um em pé, a porta da sua tenda, e olhava pelas portas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que detinha a porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze-me subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos teus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças subir neste momento em teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é o teu povo. Respondeu: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Eu queria que toda a igreja repetisse comigo: Se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Pois como há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e este povo? Não é porventura que andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, e todos os povos da terra? Pai, essa é a sua palavra. Palavra essa que, desde o momento que nós abrimos e começamos a ler, ela já começou a produzir em nós frutos de arrependimento, frutos, ó Pai, convicções e fé em nossos corações da sua presença aqui neste lugar. Eu te peço, Senhor, fala o coração da tua igreja, que desça o maná do céu nessa noite, para que a tua igreja seja alimentada com o pão que vem do céu. Ah, Jesus, que essa palavra possa produzir vida aos corações daqueles que ouvem, e seja uma boa semente plantada na terra fértil, que venha dar 100 por 1, Jesus. É a minha oração, no nome de Jesus.
Você pode sentar aplaudindo a palavra de Deus? Glória a Jesus. Bem, irmãos, quando nós lemos o capítulo 33 de Êxodo, nós vemos aqui um líder, um grande líder, Moisés, que foi chamado por Deus para conduzir o povo. O livro de Êxodo significa saída. O povo estava há 430 anos sendo escravo no Egito, que representa o mundo, né? E Faraó representa o diabo. E ali nós podemos ver um povo que estava ali clamando, pedindo a Deus que o socorresse, que viesse de encontro. E Deus levanta ali um homem simples, um homem que comum, né? Moisés era um homem comum, mas havia uma diferença muito grande no coração daquele homem, porque quando nós lemos o capítulo 33, nós vemos quão grande era o desejo do coração de Moisés, desde o dia que ele teve aquele encontro com Deus aqui no monte, aquela sarça pegou fogo, e Moisés pergunta quem era aquele que falava com ele, e Deus simplesmente responde para Moisés: eu sou o que sou. Então, muitas vezes nós podemos ver que Moisés não teve todas as respostas, mas Moisés teve um encontro com Deus. Diga comigo: Moisés não teve todas as respostas, mas ele teve um encontro com Deus. A diferença está no encontro e não nas respostas. Então, a presença de Deus, irmãos, na igreja, ela é a maior necessidade hoje da igreja. E nós podemos ver aqui uma presença gloriosa que estava ali, manifesta no monte, porque a Bíblia diz que Deus manifesta para aquele povo de uma forma assim tamanha, né? Que aquele povo está ali debaixo de uma nuvem, uma coluna que ia diante do povo, o povo viu o mar abrir e Deus conduzia aquele povo. E de repente aquele povo para no deserto, e eu sou apaixonada com a história de Moisés devido ao tabernáculo. É uma das histórias que me chama muita atenção, eu sou apaixonada. E ali Moisés, ele busca a face de Deus incessantemente. Mas quando nós vemos o capítulo 32, nós percebemos que Moisés sobe, para os irmãos entenderem aqui o contexto, sobe para o monte Horebe para orar, monte Sinai, e ali o povo pensa, olha um para o outro e fala: Moisés está demorando demais, pastor, está demorando muito, a gente está aqui ocioso. Quero falar para vocês, igreja, quando a gente começa a ficar ocioso, é muito complicado, porque a ociosidade, né? Minha avó dizia tão ditado, minha avó falava assim: mente vazia. Ó, tem algumas pessoas que até sabem. Porque quando você fica ocioso, alguma coisa você inventa. Você inventa umas modas, você inventa uns negócios. E aqui o povo começou a ficar ocioso. O que o povo fez, gente? Um bezerro de ouro. O povo começa a falar com Arão assim: Arão, nós precisamos de ter um Deus que vai diante de nós, que nós possamos ver, que nós possamos contemplar. E aí, irmãos, a Bíblia diz que eles começam a perturbar Arão de uma forma tamanha. Eu vejo aquele homem sendo atuado ali, uma grande multidão. E aquele homem fala: tira os brincos, né? Tira as argolas, tire tudo os seus adereços, nós faremos um Deus. E ali a Bíblia diz, no capítulo 32, no versículo 2: e disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-los. Então ali a Bíblia diz que Arão, ele funde um bezerro de ouro, e sai dali o bezerro, e aquele povo começa a adorar. Aquele povo começa a gritar, a adorar, a dançar. E a Bíblia diz também que aquele povo começa a se prostituir diante daquele bezerro de ouro. E eu queria dizer para a igreja nessa noite o que isso tem a ver com a necessidade hoje da presença de Deus. Eu quero dizer para você que a presença de Deus, quando nós entendemos a palavra, ela está em todos os lugares, sim ou não? Está em todo lugar. Deus está lá na rua, Deus está aqui dentro, Deus está lá fora. Agora você pode
de sermos tratados por Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. E aqui, Deus quer separar o povo, tira o povo do meio e traz esse povo para o deserto. E ali nós podemos ver que no capítulo 32, como eu disse, o povo pecou. E quando nós lemos o 33, o versículo 2. O versículo 3 diz: sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz. Sabe por que Deus não subiu no meio do povo? Diga comigo assim: por causa do pecado. É o pecado. O pecado, irmãos, é algo terrível no meio da igreja. Hoje eu estava vendo um pequeno videozinho lá em casa, pastor Lucinho, falando sobre o pecado. Falando: olha, você quando peca, o pecado traz consequências, não é só para a sua vida, não. Ele traz consequências em toda a sua volta. Ele traz consequências para sua mãe, ele traz consequências para o seu pai, ele traz consequências para o seu vizinho, para o seu colega de escola, para o seu trabalho. E foi falando, né? Ele falou uma forma muito prática, e é isso mesmo. O pecado que você comete, a sua transgressão, a Bíblia diz lá em Isaías 59, versículo 1, que as nossas transgressões fazem separação entre Deus e nós e fazem que o Senhor encobra o seu rosto para que não possa nos ver. Às vezes você tem buscado a Deus, mas buscado assim de uma forma superficial. Vem no culto, mas não separa o seu coração em culto a Deus. Você já até esqueceu, né, irmãos? Quando você aceitou Jesus, quando você foi batizado no Espírito Santo, sabe ali quando você era assim, aquela criança, né? Os que já estão mais adultos, né? E você foi ali para aquele culto ali simples, que só tinha uma caixinha de som, não tinha mais nada, era só um microfone que chiava, ou às vezes nem tinha um microfone, mas quando aquele pastor começava a orar, quando aquele irmão Breno do coque começava a clamar, o fogo caía, o fogo pegava, o Espírito Santo manifestava na igreja, tinha cura, tinha transformação, o diabo manifestava e saía. Era a presença de Deus que manifestava na igreja. A presença de Deus era notória naquele lugar. Agora eu quero perguntar para você, igreja, e hoje? Nós podemos ver na igreja que nós podemos perceber essa presença? Como que está a sua vida hoje? Nós estamos finalizando o ano. Esse ano de 2025, quais que foram os seus projetos de vida? Ah, pastor, eu pedi um carro, um namorado, um marido, eu pedi um emprego novo, eu pedi tanta coisa, pedi uma casa melhor. Sabe, irmãos, hoje, mais do que nunca, nós precisamos da presença da presença de Deus no nosso vida. Nós precisamos, nós precisamos de ansiar por essa presença, porque a presença de Deus, quando ela manifesta a cura, a transformação de vidas, há percursos que são transformados, há pessoas, irmãos, que mudam a sua vida. Eu vi também um outro vídeo de uma criança de 10 anos, eu contei essa história para minha filha hoje. Uma criança de 10 anos colocou 3 copos em cima da mesa, o pai estava atrás, sentado. Ele colocou 3 copos com água meio escura e um copinho pequenininho. E aí ele pega o copo primeiro e despeja no segundo e diz: esse é meu avô, meu bisavô, que passa para o meu avô as maldições hereditárias. Aí ele pega o segundo copo e diz: esse é o meu avô, que passa para o meu pai as maldições. Quando chega no terceiro copo, que é o pai dele, ele pega uma jarra de água e começa a jogar naquele copo começa a se irritar e ele diz: mas aqui, Jesus entrou na vida do meu pai, ele entrou na história da nossa família. E o pai chorando, ele começa a chorar, o pai sentado atrás, e ele diz:
eu sei que eu sou, porque eu sei que eu sou filho de Deus. A presença de Deus, ela tem que ser manifesta na sua vida, igreja do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você tem um lugarzinho na sua casa separado para você orar? Você tem uma pequena congregação? O crente ele tem que ter alguns costumes. Antigamente a gente falava doutrina, né? Antigamente, essa palavra nem estou usando mais, mas eu quero voltar com ela. Doutrina. Usos e costumes, né, pastor? O pastor acho que veio da Assembleia, né? Não tinha isso? Usos e costumes. Você tem que ter algumas doutrinas na sua casa. A primeira delas é uma vida de oração. Aqui o texto fala que Moisés, no capítulo 7, ele armava a tenda fora do arraial. Por quê? Ele tinha uma estratégia. Ele sabia que ali no meio do arraial tinha um pecado. Tinha pessoas que estavam ali gritando, gritarias. Eu imagino, gente, imagina um tanto de gente aqui dentro dessa igreja aqui. Cada um falando uma coisa, cada um pensando uma coisa, cada um com uma opinião diferente. Imagina, Moisés pensava, não, eu preciso ter meu momento com Deus. O que eu vou fazer? Pegava a tenda, ia bem longe e armava a tenda. O que eu quero dar para você como prática? Você, igreja do Senhor, você precisa de ter um lugar na sua casa, pastor Giovanni, onde você busca a face de Deus. Todo pastor, pelo menos os que eu conheço, e eu também tenho, um lugarzinho de oração. Fala com o seu irmão se você precisa de ter um lugar de oração. Isso é muito sério. Nós precisamos de ter hábitos. Nós precisamos de criar hábitos. Hábitos que tragam a glória de Deus para a nossa vida. Nós precisamos de deixar as coisas externas e buscarmos a face de Deus Todo-Poderoso. Nós estamos chegando nos fins dos tempos, nos fins dos dias. O conhecimento e a sabedoria a cada dia tem se multiplicado de uma tal forma que o Elon Musk diz que vai ter daqui 3 anos, não sei quantos robôs que vai fazer, serviços domésticos, serviços braçais, que não vai precisar mais do ser humano trazer o peso, vamos dizer assim, né, no seu braço. E eu estava arrumando cabelo isso no dia, e a pessoa estava no meu cabelo e falou, nossa, isso é bom demais, ele é crente. Isso vai ser bom demais, imagina, vamos lá fazer comida. Hã? Como assim? Irmãos, a igreja do Senhor está sendo enganada. A igreja do Senhor está sendo iludida. Por quê? Porque não conhece o poder de Deus. Porque não conhece as Escrituras. Jesus disse que o povo perece por não conhecer as Escrituras e nenhum poder de Deus. Quando aquele povo pede a Arão construir um Deus que viesse diante deles, Arão constrói um bezerro. Eu queria falar sobre esse bezerro. Sabe por que saiu um bezerro e não outro animal? Porque 430 anos, aquele povo, quando estava no Egito, tinha um Deus lá que chamava Apis. Era um Deus forte, era um touro chifrudo, que ficava ali diante de Faraó. E aquele Deus era um Deus como se fosse o maioral, porque existiam vários deuses, mas o Deus Apis era o maioral, era um touro forte, que ficava ali recebendo oferendas, e o povo de Israel estava, que ainda não era o povo de Israel, eram os hebreus, estavam ali vendo oferendas sendo levadas diante daquele povo. Havia também uma outra deusa, a Thor, deusa ligada à fertilidade, à alegria, também era uma vaca com chifres. Tinha também Ptah, às vezes associado a Apis, como a divindade criadora. O que eu quero dizer com isso? Que quando Arão vai ali naquela fornalha e coloca todas aquelas argolas e sai o bezerro de ouro, aquele povo começa a adorar, porque aquele povo, eles não estavam querendo substituir, mas eles queriam algo que representasse Yahvé. Eles queriam uma imagem. O egípcio tinha suas imagens de escultura a qual eles adoravam.
E os hebreus ficaram 430 anos vendo uma imagem. Agora, isso precisava de sair de dentro deles. A idolatria precisava de sair de dentro do coração deles. Eu quero dizer para você nessa noite, você tem gastado o seu tempo com o quê no seu dia a dia? Com o que você tem gastado o seu tempo? Porque muitas vezes nós vamos para o culto na igreja, ou o nosso culto doméstico em casa, e nós não conseguimos cultuar, nós não conseguimos orar. Já vi pessoas que a gente pede, ô fulano, faz uma oração para nós. A pessoa seca a boca, fica com a cara fechada, eu fico, meu Deus, o que está acontecendo? Não tem hábito de orar. Aquilo que nós expressamos é aquilo que está dentro de nós, sabia disso? Saiu o bezerro, porque era aquilo que estava no coração daquele povo. Agora eu quero perguntar a você, igreja, você vem para o culto? Você vem para quê? Para que você sai da sua casa? Ah, pastor, eu vou lá porque aquela irmã, a conta não me pagou, ela tem que me pagar hoje. Nós vamos para o culto, muitas vezes em busca de tantas coisas. Nós às vezes queremos ser vistos, nós queremos participar de uma roda de amizade, porque afinal de contas o povo de Deus é um povo legal, sim ou não? Gente, nós somos um povo legal, sim ou não? Ah, então tá bom, né? Só que isso é suficiente, igreja? Não. Por que hoje a gente vê tanto crente doente, tanto crente pretendendo, tanto crente vazio, pessoas que pensam em suicídio, pessoas que não sabem criar pais, que não sabem criar os seus filhos, mães que não sabem criar os seus filhos, porque nós vemos crentes mal pagadoras, nós vemos irmãs mal vestidas, desnudas, nós vemos crentes que falam palavrão, crentes que denigrem imagens dos outros, pessoas que não respeitam o pastor, e tantas coisas mais que eu poderia ficar aqui a noite inteira falando. Porque falta a presença de Deus na sua vida. Falta a presença manifesta de Deus na igreja. Falta, irmãos, nós realmente ajoelharmos. Eu tenho esse hábito. Quantos tem esse hábito aqui de ajoelhar para orar? Poucas pessoas. Eu queria te convocar nessa noite. Tem isso como hábito na sua vida? Eu tenho esse hábito na minha vida. Tem hora que eu joelho agora um pouquinho, porque a gente vai passando os 45 para lá, né? Bolinha. E a gente começa a criar umas dores assim. Mas sabe o que eu faço? Eu aprendi com o pastor. Eu não lembro o nome do pastor, mas um dia ele falou assim, não. A gente precisa orar assim com o joelho, assim, para mostrar depois do seu joelho se revelar. Eu só não vai fazer oração, não. Eu falei, isso muito me interessa. Você pode colocar uma almofadinha. E lá em casa eu faço isso. Eu tenho um lugar de oração, eu pego uma almofadinha, coloco, porque eu sei que eu posso ficar um tempo mais tenso orando. Tá, irmãs? Ficar a dica para as irmãs. Então, buscar Deus de joelho, ter uma vida devocional diante de Deus. Irmãos, já aconteceu comigo que eu ficar às vezes em casa no sábado, né, que é o dia que eu estou em casa, e sempre eu faço uma extensão maior no sábado. E é o dia que eu estou em casa, de orar e ler a Bíblia. Um dia eu estou lá, tranquilo e sereno, estou só no Rio. Ninguém faz isso aqui, só eu. Aí eu estou lá no Rio. Vai ter que não tem fim não, gente, misericórdia, é do diabo mesmo. Aí no dia, gente, estou e vai. Daqui a pouco eu só escutei o Espírito Santo falando assim, e eu? Levantei do sofá na mesma hora, peguei a Bíblia, fui lá no meu lugarzinho de oração, comecei a orar e comecei a falar com Deus. Irmão, sabe o que eu quero dizer para você? Quando Deus falou com ele todo, eu não irei no meio de vocês, porque se eu for, vocês serão consumidos. Sabe o que eu quero dizer para você, igreja? A pior coisa que existe na vida do crente é quando Deus não quer te ouvir mais. É quando Deus se cala. É quando Deus não fala mais. É quando você vem para o culto e
Um dia eu falei com uma pessoa isso. Eu estava conversando com uma pessoa e ela, nossa, todo lugar que eu vou, Deus me dá uma paz. Eu, ô glória, eu vou na igreja tal, porque tem crente que é assim, quando o negócio não está bom na igreja dele, ele busca outros lugares, pastor, para Deus falar com ele. Mas ainda bem, glória a Deus, não estou criticando não, tá? Mas seu lugar é aqui, fala para o seu irmão, seu lugar é aqui, seu lugar é aqui. E aí, Deus fala aqui, amém? E aí a irmã falou, não, todo lugar que eu vou, Deus pá, eu vou no pá, eu vou no pá. Eu falei, glória a Deus. Aí eu olhei dentro do olho e falei assim, porque o dia que Deus se calar, aí vai fazer assim. Fala com os seus irmãos também, o dia que Deus se calar, aí vai crescer. Sabe aquele dia que você chora, fala, nada acontece? Pois é. Aqui Deus falou com Moisés, eu não vou não. Eu vou dar, olha isso. Quando a gente está iludido, quando a gente não está cheio da presença de Deus, o que a gente mais quer é vitória. A gente vem com o culto de oração, Deus me dá vitória, Deus me dá vitória, Deus me dá vitória. A gente só pede isso. Deus me dá vitória. É que Deus falou, vou dar vitória diante dos seus inimigos. E ainda mais, vou pôr um anjo diante de vocês que vai levar e conduzir vocês para a terra que eu te prometi. Então significa que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aleluia! Deus cumpre a palavra dele, zela pela sua palavra, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus falou vai se cumprir. Ele disse, eu vou enviar um anjo. Eu vou dar vitória, mas eu não irei no meio de vocês. Irmãos, nós precisamos de entender que o caminho de Deus é perfeito. E a palavra de Deus é poderosa. Ela é a arma, ela é o escudo para todo aquele que nele confia. Você precisa alimentar da palavra de Deus. Você precisa de ler a Bíblia. Você sabia que agora eles vão traduzir a Bíblia nessa modificação que está tendo agora, tecnológica? Eles vão corrigir a Bíblia. Eles vão tirar tudo aquilo que delibera o coração humano, daquilo que fere. A palavra será corrigida. E o que vai sobrar? O que vai sobrar? O sal da terra, a luz do mundo, que sou eu e você, que ilumina o mundo aonde quer que nós pisarmos os nossos pés. Vai sobrar você. Vai sobrar você, pastor. Vai sobrar eu. Vai sobrar você, Alessandro, Daiane. Meu marido está ali, gente, ó. O mais lindo da igreja, meu esposo. Não fique com raiva não, gente, mas é mesmo. Então, vai sobrar nós. Mas se eu e você não temos a palavra guardada aqui dentro, nós também seremos enganados nos últimos dias. Nós também seremos desviados, iludidos. Por quê? Porque não conhecemos a Deus. E muito menos a sua vontade. Então, tem um profeta aqui. A Bíblia diz que o anticristo vai fazer milagres, viu? Milagres. Quem gosta de milagres? Cuidado. Cuidado. Porque nem sempre o cego enxergando e o coxo andando é Deus movendo. Cuidado. Então, quando Deus faz essa separação do povo, irmãos, Deus faz a separação para que o povo possa manifestar a glória dele. Diga comigo, a glória de Deus precisa ser manifesta na igreja. A presença de Deus é a maior necessidade da igreja hoje, porque a igreja de hoje precisa dessa presença, mais do que nunca. Eu vou falar de 4 pontos aqui, porque nós precisamos dessa presença gloriosa. A primeira, nós vivemos uma crise espiritual profunda, muitas informações, mas pouco discernimento. Tem gente que fica vendo no YouTube aí, uma heresia, tem um pastor, esqueci o nome dele. Eu vou lembrar como falar com vocês. Ele só fala heresia. Aí Fábio é um deles, tem um outro que eu esqueci o nome. E fala, gente, não é estrito, você fica assim, meu Deus. Mas não tem a presença de Deus. Não tem. Nós precisamos discernir. Fala com o seu irmão, você precisa de discernir
nada. Comprar roupa, Shopee, Amazon, Mercado Livre, eu gosto muito do Mercado Livre. Tantas coisas que podem chegar até nós com tanta rapidez. Então, a fé também corre o risco de se tornar superficial. Eu vejo pessoas que vêm aqui na internet, em outras igrejas também que eu já fiz parte. Irmãos, aceitaram Jesus, batizaram, passaram pelas águas. E hoje, está no mundo, transfirmando contra a palavra de Deus. Aí a pessoa que fala, pastor, mas será que essa pessoa converteu de verdade? Será que essa pessoa teve um encontro real com Deus? Irmãos, posso dizer que sim, e pode ser que não. Porque alguns vão seriamente, vão blasfemar, vão apostatar a fé. Então o apóstolo Paulo diz isso para Hebreus. E muitos apostatarão da fé. O que é apostatar? Abandonar, não crer mais, esfriar. Eis aí o perigo da presença de Deus não ser manifesta. E aqui fala que a fé não corre o risco de nós basearmos a nossa fé em emoções, em performance e em número. Nem tudo que parece estar dando certo é de Deus. Nem tudo que parece ser bonito é de Deus. Nem tudo que tem uma movimentação. Hoje, as igrejas, principalmente as churches, tem umas luzes, tem uns negócios. Diz que tem até um som que fica no fundo, que aquilo mexe com as suas emoções, mexe com os seus neurônios, e você fica mais emocionado, né? Eu vou dar um exemplo disso. Eu gosto muito de orar com louvor no fundo. Aí um dia eu estava orando lá em Juliatina, lá, lá, né? Eu gosto muito daquele louvor do Telmundo, que fala assim: eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu amo esse louvor, amo. E eu geralmente coloco ele para orar. E o Espírito Santo falou comigo assim: desliga. Desse jeito, desliga. Aí eu desliguei o celular e fiquei orando, continuei orando, falando com Deus. Porque tem momentos que Deus quer ter a sós com a gente. A sós. Sem barulho. Moisés pegava a tenda e ia longe do arraial, porque o arraial tinha pecado. Moisés estava longe do barulho, porque o barulho prejudica. Moisés ia para longe para poder fazer o quê? Ficar 100% concentrado naquilo que Deus tinha para falar com ele. E você? E eu? Então a fé aqui, irmãos, eu quero dizer para você que a fé corre um grande risco de nós nos emocionarmos, estarmos debaixo de performance e às vezes acharmos que número tem a ver com a presença de Deus, e não tem. Lá em Hebreus 11, versículo 1 diz: a fé é a certeza das coisas que não se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Às vezes você vai orar a Deus e não vai ver nada, primeiro momento, mas saiba de uma coisa: Deus está movimentando no céu a seu respeito, Deus está movimentando no céu a seu favor, Deus está ouvindo a sua oração, desde que ela seja indicada pelo Espírito Santo, desde que ela seja sincera, desde que ela tenha um coração voltado para o Pai Todo-Poderoso. A fé, irmãos, é acreditar antes de ver. Sabe por quê? Porque Deus falou. Se Deus falou, acabou. Ele disse para Moisés: eu sou o que sou. Moisés não teve nem coragem de abrir a boca para perguntar mais alguma coisa, porque quando a presença de Deus se manifesta também, irmãos, tudo dentro de nós se cala. Tudo dentro de nós se cala. A presença de Deus, quando se manifesta, tudo dentro do nosso coração, da nossa mente se cala. Você quer ver uma coisa? Quando a presença se manifesta aqui na igreja, que nós sentimos mesmo aquela presença gloriosa, tem irmão que cai, tem irmão que grita, tem irmão que rola no chão. Ninguém está preocupado com isso, ninguém está preocupado com o que está acontecendo. Por quê? Porque quando o Todo-Poderoso está na casa, nós não preocupamos com as circunstâncias, nós queremos adorar, nós nos preocupamos com a presença dele, nós queremos aquela presença contínua, nós queremos adorar, não sei se
Hoje, a igreja enfrenta uma grande oposição. Sabe de onde? Da cultura e do relativismo. Hoje tudo é relativo. A Bíblia é relativa. Aquilo que Jesus falou é relativo. Não, pastor, eu penso assim não. Sabe? Eu não penso assim não, porque eu li um livro, eu vi não sei o quê, e vai se relativizando a Bíblia. E os valores de Deus passam a não ter o valor devido. A palavra de Deus agora não tem o peso da glória de Deus mais na sua vida. A palavra de Deus agora, ela é relativa. Quando eu preciso, eu uso. Quando não me cabe. Quando aquilo bate direto no meu coração, eu lanço fora. Olha, irmãos, o melhor culto que tem na nossa vida é aquele culto que a gente sai daqui assim, até com raiva. Porque é um culto que mexeu com alguma coisa de você. E alguma coisa que mexeu de você saiu do lugar, Jesus vai colocar algo novo no lugar. Agora aquele culto que amasseia seu coração, que fala que você é uma bênção, aleluia, é bom, mas muda a sua vida. Muda o seu pensamento, muda suas atitudes. Senão, a gente não pode viver só num lugar de conforto. Nós precisamos de ter confronto. É o confronto que muda os nossos corações. É ser confrontado. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é espada em dois gumes. Ela penetra juntas e medulas. Ela separa a alma. A alma é aquele sentimento que fica só vendo coisas boas. A gente tem coragem de falar que a gente é bonzinho. Eu sou bonzinho. Eu sou uma boa pessoa. Convive com você 24 horas, você deixa isso. Fica aí do seu lado aí 24 horas. Sai do seu corpo e fica te olhando 24 horas como você deve ser bom. A Bíblia diz que ninguém é bom. Nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. O Espírito Santo mora em nós. A Bíblia diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Graças a Deus. Diga comigo, graças a Deus. É o Espírito Santo. Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. E a Bíblia diz, irmãos, que se nós não buscarmos essa presença, nós tornaremos como múmias. Nós tornaremos presa fácil do diabo. Nós tornaremos pessoas congregacionais doentes, cheias de maldades, de malícia, cheias de defeito, pessoas se degradando uns aos outros, e nós não chegaremos em lugar nenhum, como aquele povo morreu no deserto. Só entrou na terra prometida Josué e Caleb, porque entenderam o propósito de Deus e ouviram. Diga comigo, ouviram a voz de Deus. Se você não ouve a voz de Deus, você vai morrer. Vai morrer no deserto. Não vai ter uma vida abundante. Por quê? Porque lhe falta a presença. Lhe falta a presença de Deus. A quarta coisa, as pessoas não precisam apenas de respostas, mas de encontro. Repete comigo essa frase, que eu amei essa frase. As pessoas não precisam apenas de respostas, mas de encontro. Eu de vez em quando eu vejo lá no Instagram que tem uns pastores que respondem umas perguntas do povo. Quem começou isso foi até a pastor André Maradão. Eu ficava achando que era estranho, umas perguntas descabidas, uns três esquisitos que perguntam. Um dia eu estava ali comigo, eu, minha mente, meu coração e o Espírito Santo. Eu falei assim, peraí, se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, e eu tenho intimidade com ele, eu preciso estar perguntando tudo para o pastor, não. Porque se a partir do momento que eu transfiro essa responsabilidade para o líder, para o pastor, eu estou querendo ser habilitado para pecar. Tem gente que não é ninguém que está aqui nessa noite. Esse quer habilitação para pecar. Então é pastor, pode beber, pastor, pode fumar, pastor, pode não sei o quê, pastor. Aí o pastor fica lá no Instagram, né? Querendo ganhar like, tá, gente? Não se engane não, querendo ganhar like. E ali muitos acham que podem, isso, podem aquilo. Eu quero dizer para você, pergunta para o Espírito Santo. Vai para a Bíblia. Pergunta para Deus. Senhor, eu posso isso aqui? Senhor, eu posso? Aí você não, você quer habilitação, habilitar. Ah, pastor falou, eu posso beber.
Você vê esse algo? Ah, glória a Deus. Né? Pastor falou que eu posso. Você já perguntou para o Espírito Santo?